Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Uma excelente noite para todos. Quero mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham pelo chat da TV Nova Luz, da Rai TV, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, a todos os nossos queridos anjos azuis que nos dão suporte no chat, ao nosso querido amigo Cassiano Ferreira, que está nos dando suporte técnico, a todos os nossos parceiros que nos retransmitem, a Web Rádio Semente de Amor, a Revista Doutrina e a Rádio Portal da Luz. Vamos verificar quem já está conosco aqui no chat. Nós estamos com a presença de Paulo Roberto, Ana Paula, Marco Aurélio, Leda Gomes. Quem mais está conosco? Deep Douglas, Daniel Cardoso, Adelaide Neta, Emília Okumura. Quem mais está conosco? Andressa Cardoso. Sejam todos bem-vindos, queridos companheiros. Façam suas perguntas, seus comentários. Vamos aproveitar esse nosso tempo que passa muito rápido, como sempre digo. Então, vamos realizar a nossa prece para começarmos o nosso programa. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por mais uma noite em que podemos nos encontrar, envolvidos nessas vibrações fraternas, nesta rede de amor. Que Jesus nos abençoe, nos acolha e que todos nós, envolvidos nessa energia, possamos sentir a presença dos benfeitores, onde quer que estejamos. Possamos sentir o amparo da espiritualidade superior. E cada vez mais, estudar o Evangelho de Jesus, procurando colocar em prática tudo aquilo que Ele nos deixou como caminho a seguir para a nossa libertação, para o nosso encontro com o Pai, esse Pai que nos ama, que nos cuida, esse Pai que é toda justiça e bondade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este programa, obrigado pela nossa existência e pela oportunidade da reencarnação. Permita-nos, Mestre, nesses breves minutos que aqui estivermos reunidos, desfrutarmos da Tua presença. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom orar, né, meus irmãos? E quem estará conversando conosco hoje é a nossa querida irmã Luciana Valente. Ela é psicóloga, colaboradora do GERP, Grupo Espírita Recanto da Prece, onde tem um projeto chamado Projeto Voa Borboleta, que é um projeto com crianças. Daqui a pouco ela vai explicar um pouquinho. E também trabalha com crianças na área da psicoterapia. E o nosso tema desta noite é Superando os Traumas. Seja bem-vinda, Luciana. Boa noite, bem-vindo a todos, que possam assim ter nesses momentos agora aí uma sensação de acolhimento, de ternura. É um tema assim mais forte, né? Então a gente já começa dando um abraço, dando um carinho, né? Um acolhimento, porque a gente é tudo que a gente precisa nesse primeiro momento quando a gente fala sobre traumas, é essa palavrinha mágica, acolhimento, né? Então, é que eu recebo assim, de todo o coração esse acolhimento a todos os nossos ouvintes, e é sempre uma gratidão muito grande colaborar aí com as entrevistas e os assuntos pertinentes aí que são importantes para o público, né?
Que bom. Mas para iniciarmos, fala um pouquinho para a gente do seu projeto, o Voa Borboleta, lá no GERP. O projeto Voa Borboleta é um projeto que a gente está iniciando aqui no Rio de Janeiro, ele já existe, né? Ele é um projeto da professora Ana Lúcia Castelo, que é uma mentora também da parte de psicoterapia, né? E é um projeto que visa atuar na área de traumas em crianças e adolescentes. E a gente utiliza a abordagem MDR, que é uma abordagem que tem já um reconhecimento e uma, digamos assim, uma eficácia muito boa para essa temática de traumas. E a gente está iniciando esse projeto lá com as crianças, então, lá da Casa de Maria Clara, né, que é a casa ONG que o GERP recebe ali as crianças da comunidade. Então, é uma grande satisfação poder também contribuir com essa parte da psicoterapia, né, com essas crianças tão traumatizadas, né? A gente, às vezes, até fica chocado de ver assim, como nós temos histórias privilegiadas perto de crianças que vêm de comunidades, realmente assim, a gente até agradece, sabe, as nossas dificuldades, quando a gente vê as dificuldades que a gente encontra dentro de contextos socioeconômicos bastante prejudicados, né? E como que nós podemos definir o trauma? Trauma é todo evento, toda situação que acontece, que provoca uma avalanche emocional a ser processada pelo cérebro, a ser processada pelo sistema nervoso, a ser processada pelo psiquismo, pelo qual não consegue efetivamente atuar nesse processamento natural, que nós temos todas as nossas experiências, elas passam por processamentos e viram memórias, né? E as experiências traumáticas, elas são de um conteúdo emocional tão intenso que elas acabam sendo, digamos assim, enuviadas, elas ficam realmente paralisadas no sistema nervoso, elas não conseguem fazer elas ficam como se fossem encapsuladas no sistema nervoso, né? Então elas não conseguem ter um fluxo de processamento natural, normal. Bom, tem um visitante aqui, tá? Eu nem Ele me quer atrevo a participar. tirar ele, assim, porque quando eu tiro é pior, entendeu? Então deixa ele aqui, que ele até me faz muito bem, me acalma. Mas então o aspecto do trauma é um evento, normalmente, né? Normalmente são eventos agudos, mas podem ser crônicos, né? Que ficam acumulados no sistema nervoso sem um devido processamento. É como se fosse assim, né? A gente tem vamos dizer assim, uma metáfora, né? Se a gente leva uma pancada, até determinada força, né? Você tem um sistema natural de fazer um reparo rápido ali naquela circulação, na parte óssea, na circulação, enfim. Se a gente trouxer isso como uma metáfora, o trauma é uma pancada muito forte, né, que vai deixar uma marca muito grande ali na parte dos tecidos, né? Então a gente está falando de sistema nervoso, então é mais ou menos isso. Fica lá uma marca, uma cicatriz ou um calo, digamos assim, mal comparando, mas realmente o sistema, inclusive em termos de mapeamento hoje em dia, né, os sistemas de PET scan e tudo, eles já conseguem identificar regiões onde ficam realmente localizadas situações traumáticas. É muito interessante esse mapeamento aí que dá para perceber que existe realmente uma coisa física. Uhum. Né? E é bem complexo e bem delicado, né? Porque mexendo no sistema nervoso que está conectado ao nosso espírito, então os traumas que nós trazemos, principalmente de existências pretéritas, ou até mesmo da própria existência que nós estamos vivenciando, que marcam profundamente a nossa alma, isso deve dar um trabalho imenso para ser processado, né? Até a pessoa compreender e saber lidar com isso para poder se curar. E aí eu te se a gente for pergunto. pensar nesse aspecto, né, a gente traz traumas mesmo, né, de vidas passadas, né? E às vezes você vê situações de crianças com certas fobias inexplicáveis e não tem Isso é verdade. uma explicação realmente para um evento onde ela teve contato com uma situação
Vou citar o meu filho. Meu filho ele tinha uma verdadeira fobia a mar, que era uma coisa assim que não tinha explicação, né? Depois a coisa foi melhorando, mas quando ele era pequenininho, eu imagino que alguma coisa tenha acontecido ali para ele desenvolver, porque não tinha explicação para ele ter uma fobia desesperada, assim, de entrar na água do mar e o mar e ver o mar. Era bem complicado. Então, assim, às vezes você vê isso em crianças, ele bem pequenininho já tinha isso. Não E tinha um Luciana, episódio, nada, né? Então, sim, sim. qual a importância de curar os traumas para uma vida livre dos pesos emocionais? Olha, eu diria que, pelos estudos que hoje a gente está assim, se aprofundando, né, os traumas eles começam, Marcos, eles começam na gestação. Então, a gente estuda traumas gestacionais, né? O trauma ele já começa a se formar nesse sistema nervoso através das traumas maternos, né? Então, a criança já absorve os traumas da mãe, né? Até pela formação do sistema nervoso, são os traumas mais profundos, né? Aí depois você tem os traumas até 3 anos de idade, onde você tem a formação também do sistema nervoso ainda. Então, esses traumas são os traumas mais importantes, né? De formação gestacional até os 3 anos de idade. Então, esses são os mais profundos e o que a gente tem mais cuidado de liberar logo através da psicoterapia, né? E é claro que eles vão liberados, eles vão deixar o sistema nervoso mais resiliente, ou seja, com mais capacidade de enfrentamento de estresse, mais capacidade de enfrentamento de desafios, porque um sistema nervoso fragilizado pelo trauma, ainda em formação, que o sistema nervoso em formação, muito fragilizado pelo trauma, ele é pouco resiliente, né? Então, eu diria que a importância para a saúde mental é fundamental, porque um trauma não resolvido abre muitas, digamos, possibilidades de desenvolvimento de transtornos mentais, né? Então, a importância, eu diria que é fundamental, assim como fazer uma faxina na sua casa para tirar todos né, enfim, deixar a casa limpa. Eu penso que você tratar os traumas é como se você estivesse fazendo uma faxina no seu sistema nervoso. Você está tirando realmente aquele conteúdo tóxico que fica ali armazenado. É E, fundamental para poder liberar e te trazer mais saúde, né? e assim, Luciana, todos nós temos traumas e como identificá-los? Assim, Todos nós adultos, temos. crianças. Uhum. Todos nós temos traumas, mas algumas pessoas são mais resilientes. Então, nem todas as pessoas vão ter traumas que vão deixar sequelas assim importantes. E esse período, que é o chamado período crítico do desenvolvimento do sistema nervoso, ele, digamos que é o que vai dar uma sustentação se essas pessoas que vão passar por traumas vão ter essa resiliência ou não. Digamos que ali é o preparo para acolher um trauma e processar e ter uma boa resolução, ou ele ter realmente uma reverberação para o sistema nervoso. Então, todos temos, né? E quando nós temos mais, digamos assim, a base da formação do sistema nervoso mais limpa, digamos assim, você tem mais possibilidade de lidar com os traumas de uma maneira muito mais fácil, mais resolutiva, digamos assim. É mais resiliência, né? Que é o termo que a gente dá para a capacidade de você se expor a uma situação estressante sem passar por deformações, né? Um termo da física que a gente chama, né? Por exemplo, o exemplo do elástico. Você, quando tem bastante látex, você estica o elástico, ele não vai romper e ele também não vai deformar, depois ele volta para o lugar. Então, isso é um termo da física, a resiliência, essa capacidade de esticar e voltar para o mesmo lugar sem deformações. Então, a gente trazendo para esse campo da psicologia, a resiliência tem essa capacidade, a nosso sistema nervoso tem essa capacidade de passar por estresse, principalmente agudo, né? E depois retornar ao seu ponto de homeostase, seu ponto de equilíbrio.
sem grandes danos, né? Então, a falta de resiliência é quando começa a ter esses rompimentos, essas fragilidades, essas desintegrações, o que a gente chama de processos de dissociação, por exemplo, né? Quando você realmente, assim, o trauma, ele provoca o estresse pós-traumático, por exemplo, ele provoca uma situação que a gente chama de dissociação, que é um estado mental onde a pessoa fica meio fora do ar, né? Ela fica um pouco sem noção assim das situações, ela fica com uma capacidade cognitiva rebaixada, ela fica com uma série de comprometimentos. Então, a dissociação é uma característica onde você vê pessoas muito traumatizadas com aquele olhar parado, vazio, você vê isso é uma característica de dissociação, que é bem um traço do estresse pós-traumático. E assim, pelo que eu estou observando, é muito importante nós identificarmos esses traumas ainda em criança. Como que os pais podem identificar qual a medida para os pais saberem que é o momento de procurar uma ajuda médica ou não, para que possa promover uma saúde mental para essa criança na fase adulta mais equilibrada, mais harmoniosa? Sim, as crianças elas vão dar sinais, né? Os sinais e sintomas são muito clássicos nas crianças. Elas vão mudar o comportamento. Se elas são mais quietas, elas vão ficar mais agitadas. Se são mais agitadas, vão ficar mais quietas. Elas vão ter alguma mudança comportamental. Elas vão tender por exemplo, algumas crianças elas podem ficar mais agressivas, mais reativas e de alguma maneira, muitas das vezes, por exemplo, quando é uma situação que a gente vê, a gente lida com isso, né? Abuso sexual, por exemplo, a criança ela demonstra através de certos comportamentos mesmo mais reativos, enfim. Então, cada criança ela vai ter uma reação. A gente certamente, né, vai perceber, nós somos profissionais, percebemos claramente, mas os pais eles vão ter que ficar mais atentos à questão da mudança comportamental, né? Que é a característica que mais vai preocupar nesse sentido, né? E a criança, ela é muito interessante que ela tem uma capacidade de resolução de trauma muito rápida. É muito bacana o trabalho por exemplo, da abordagem que a gente utiliza, que é o MDR, com crianças, que é uma abordagem que foi, só para contextualizar, uma abordagem que foi criada na década de 80 pela Francine Shapiro, que é uma americana, e ela fez todo um estudo com veteranos de guerra. Então, quando ela começou a formalizar, digamos assim, a abordagem, ela já começou com um estudo muito, muito ampliado com a população mais traumatizada, que são os veteranos de guerra, né? E aí ela viu realmente uma resolução muito boa, porque os veteranos de guerra nos Estados Unidos são um problema crônico lá de saúde pública, né? Que eles, enfim, são bastante sequelados, né? E aí o que acontece? Ela, a partir daí, começa então a passar para protocolos para a população em geral. Então, a gente hoje faz adaptação, não é só para o transtorno de estresse pós-traumático, que seria o quadro clínico mais clássico, né? Mas a gente considera que por trás dos sintomas de ansiedade, depressão, sempre vai, você cavando, sempre vai ter trauma ali no meio, entendeu? Então, a gente, na verdade, hoje, a gente está preocupado mesmo em mapear os traumas, porque liberando a pessoa dos traumas, normalmente você limpa todo esse sistema nervoso para um funcionamento mais saudável, né? Então, a nossa abordagem é mais assim, e profundamente para fazer um faxinal, entendeu? E aí, a partir daí... E essa faxina nas crianças, digamos, eu estou usando o termo assim, mas essa limpeza das memórias, né? Porque a gente trabalha com memórias, né? A gente localiza aquelas memórias. Essa limpeza das memórias traumáticas, elas nas crianças elas funcionam muito rápido, é um trabalho muito dinâmico, muito bom de ser feito, assim, muito gratificante, porque a resposta é muito rápida. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, não tenha dúvida. Eu sou apaixonada, porque a gente sente assim que
a gente está liberando um ser humano da possibilidade de ele desenvolver um problema gravíssimo, e isso é transgeracional, aquele trauma que ele tem, ele não resolvido, ele vai virar um adulto problemático, ele vai traumatizar a sua prole, ele vai passar para outras gerações, e isso fica, né, a gente hoje estuda os traumas transgeracionais, a gente vai vendo que são repetitivos, né? Então, a gente conseguindo tratar uma criança, a gente está tratando gerações para frente, entendeu? Acho que o mundo inteiro deveria curar seus traumas. Eu sou dessa bandeira, né? Não foi à toa que Jesus, o grande psicólogo, né, nos orientou a nos reconciliarmos, né, com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho, ou seja, quando estamos reencarnados, para conhecermos a verdade, que ela vai nos libertar, para perdoarmos, né, porque o perdão, ele nos liberta da mágoa, ele nos liberta do remorso, ele nos liberta do ódio. Toda uma terapia que nos auxilia como espíritos imortais. Eu vou ler aqui um desabafo do nosso amigo Paulo Roberto, que está sempre nos acompanhando aqui. Ele colocou um desabafo, ele pediu que eu lesse. Coloca para a gente, Cassiano, às 21h06. É um companheiro que está sempre conosco aqui. Ele Uhum. coloca: minha irmã biológica sempre me maltratou, sempre me humilhou, sempre me desrespeitou. Para vocês terem uma ideia, ela já violou correspondências minhas e do meu irmão na minha frente. Então aqui é o nosso amigo, ó. Fica imaginando ela fazendo uma cópia da chave para invadir a minha casa, caso eu vá morar sozinho. Nosso amigo Paulo Roberto está sempre conosco aqui nos programas da TV Nova Luz e está trazendo o desabafo dele que provavelmente causou um trauma nele, né? Uhum. Isso é um trauma de abuso, né? Isso. Existem vários tipos de abuso, né? Abuso moral, psicológico, abuso emocional, abuso sexual, mas todo tipo de abuso é sempre um traumático, né? Quanto mais costuma ser crônico, porque ainda tem isso, a cronicidade desses eventos, elas vão criando mais memórias e vão amplificando o trauma, né? Então, às vezes a gente pensa trauma num único evento, um evento muito insidioso, mas às vezes você, por exemplo, um terremoto, uma catástrofe, mas isso sem dúvida é um trauma terrível, né? Mas essas pequenas, do dia a dia, esses pequenos abusos, ou não tão pequenos, mas esse abuso constante, esses abusos de forma crônica, são muito, muito danosos, são muito deletérios aí para a vida toda, né? Mas a gente Entendi. trata, a gente faz, na verdade, quando a gente faz os tratamentos de trauma, a gente pega muito essa parte também dos traumas crônicos, traumas de relacionamento, né? Traumas de apego, que é uma coisa bastante difícil de tratar, mas traumas de apego é um tema bastante delicado, porque apego na psicologia quer dizer, a teoria do apego quer dizer a teoria do vínculo, né? Como a criança se vincula ao bebê, se vincula à mãe. Então, quando tem esses traumas, você, né, carrega também bastante problema para frente, né? Então, isso tudo a gente mapeia, né? Porque são vieses diferentes de tratamento dos traumas, mas o trauma de apego, que é esse trauma de vínculo, né? Ele é bastante complicado também. Por exemplo, uma mãe que teve depressão pós-parto e aí o bebê ficou muito tempo sem contato com a mãe, ou mesmo os bebês institucionalizados, infelizmente, a gente sabe quão traumatizados são, né? E tem rompimento com essa figura, e aí vão para uma instituição. Aí esses, então, são muito traumatizados, né? São os piores, né? Então, a gente tem aí uma coleção de situações aí que dá panos para manga. E qual o impacto que esses traumas emocionais causam na nossa saúde mental? Então, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, né? O trauma, ele tem uma configuração de, como eu te falei, né? Vou tentar usar agora uma linguagem um pouco mais simbólica, né? Ele tem uma configuração mais fisiológica de criar esses nós, né? Vamos dizer assim, bloqueios do sistema nervoso. Mas usando uma linguagem simbólica, e agora trazendo aquela fala que você passou, né? Que nós devemos perdoar, né? Aos nossos inimigos, e, enfim.
como que a gente trata grandes traumas, pessoas que são politraumatizadas em idade adulta, principalmente de problemas de abuso. Nós tratamos dos estados de ego. O que vem a ser os estados de ego? Quando você tem um trauma, por exemplo, 5 anos de idade, você cria um estado de ego, ou seja, um estado de ser com 5 anos de idade, que vai aparecer sempre com 5 anos de idade. Ou seja, vamos usar aqui, a gente usa muito, a psicologia, a gente usa muito dessa parte simbólica. Então, o que vem a ser uma criança grande com um estado de ego de 5 anos de idade? De vez em quando, dependendo do contexto, vai aparecer essa criança de 5 anos de idade num contexto totalmente, digamos assim, que não tem nada a ver, né? Mas que vai tocar na ferida da pessoa e ela vai se comportar como uma criança de 5 anos de idade. E aí ela tem um outro trauma aos 8 anos de idade. Então, em algum contexto, tocou na ferida, ela vai se comportar como se ela tivesse 8 anos de idade. E aí, por exemplo, como se comporta uma criança de 5 anos de idade? Será que ela vai ter o mesmo nível racional? Será que ela vai estar desenvolvida na parte cognitiva? Que a gente sabe que o cérebro ele acaba de completar a sua formação aos 25 anos de idade, né, que é a maturidade do cérebro. Então, a criança vai reagir de uma maneira muito agressiva, ela vai reagir de uma maneira muito raivosa. E aí você trata os personagens internos. Olha que interessante. Eu vou tentar ser bastante didática aqui. Na verdade, assim, nós colocamos para conversar os personagens internos que ficam. Então, a gente acessa o self, esse self, quem vem a ser o self adulto, o self espiritualizado, o self que já está integrado com uma outra conexão. Então, assim, é um trabalho onde o próprio self vai, quer dizer, a sua parte curadora, né, o seu Jesus, o seu Cristo interno, digamos assim, vai lá auxiliar o seu estado de ego, que seria o seu personagem interno, tá? Que ficou ali traumatizado com 5 anos de idade. Então, nós trazemos esses personagens internos para conversar com esse self adulto, esse self que já está integrado, espiritualizado e muito mais evoluído. Então, a gente usa alguns recursos, como, por exemplo, a sala de conferências, onde a gente vai trazendo essas partes, sabe? E aí aparece a parte raivosa, a outra parte é a depressiva, a outra parte... Então, vão aparecendo partes, às vezes, para... porque lembra que eu falei da dissociação? A dissociação é cada personagem desse é como se ele tivesse brigado com todo mundo, ou seja, ele está lá isolado, ele está não integrado a todos os outros, né? A sua parte interna ali, ela é composta por vários estados de ego. A gente tem estados de ego, né? Quer dizer, o ego é a parte onde a gente se manifesta, né? Então, né, o nosso self é o nosso ser mais integral, né? O nosso ser mais evoluído. E esses estados de ego é o que a gente vive aqui e eles se defendem, né? Então tem muita raiva, Então, quando a gente traz um estado de ego muito raivoso, muito ainda regressivo, a gente vai ter que trabalhar com esse self para poder acolher esse estado de ego, muitas das vezes cheio de raiva, e acolhendo, perdoando, trazendo ele para uma outra concepção, ou seja, integrando ele. A gente não pode deixar que ele digamos assim, se desintegre, continue repelindo. A gente não pode repelir ninguém. Então, assim, é um trabalho que exige aí uma contextualização muito boa e um cuidado muito grande, porque a gente trabalha assim só com casos complexos, com pessoas que já estão com nível de desintegração e realmente parecem personagens assim, de uma hora para outra ele surge. Não sei se vocês já se deram conta disso. Mas, de repente, está lidando com uma pessoa, surge outra no meio. Quem é aquele ser que surgiu no meio?
É um estado de ego magoado ali, é um estado de ego que está em defesa. Se ele está em defesa porque Uhum. houve um trauma, entendeu? Então é interessante Inclusive, como que a gente faz esse trabalho de integração. É como se a gente estivesse no nosso mundo interno, fazendo com que esse Cristo interno estivesse ali se manifestando para acolher, para perdoar, para integrar todas as suas partes ali que ficaram despedaçadas, né? Então é como é, se fosse interessante como que no macro e no micro a gente faz esse paralelo, né? e Joana de Ângeles faz exatamente essa abordagem, né, Luciana? Uhum, Ela trabalha essas questões justamente na nossa reforma íntima para que nós é, possamos fazer essa integração com o nosso self, né, que é o é, eu superior, né, porque nós somos criados simples e ignorantes, mas nós temos uma fatalidade, que é chegar à perfeição, chegar à nossa felicidade, à nossa paz. E temos uma longa jornada, um longo caminho, e é justamente esse trabalho de transformação que até o próprio Santo Agostinho nos orienta no Livro dos Espíritos, né? Que é nos uhum, conhecermos a nós mesmos, que aí nós vamos nos libertando desses claro. egos, né? Desses traumas. Mas por que que o trauma ele tende a se fixar e provocar padrões emocionais deletérios? Ele tende a se fixar e ele, infelizmente, ele tende a se reproduzir, né? Ele se fixa e ele tende a se reproduzir, por quê? Porque ele vira como se fosse assim uma pele sensível, né? Que parece quando você machuca o dedo, todo mundo resolve pisar no teu dedo, né? Uma coisa assim, aí o dedo estava doendo, parou de doer, volta, alguém pisou. É mais ou menos isso, assim, mal comparando, porque qualquer gatilho vai fazer aquela situação se repetir. E ela, quanto mais se repete, mais ela fortalece o trauma. E aí são os processos de retraumatização. Né? Por isso que o trauma ele tem que ser realmente curado, porque quanto mais você tem essas incidências de tocar na mesma ferida com situações que são gatilhos, eles tendem a fortalecer. E aí fortalecem também aqueles estados de ego que estão disfuncionais, que estão raivosos, estão deprimidos. Então, isso vai criando uma cronicidade, né? Vai criando um adoecimento maior. Em relação ao sistema nervoso, tem uma teoria que é que o sistema nervoso ele registra mais memórias traumáticas do que memórias felizes. Tem uma questão evolutiva na psicologia que tem uma tese na neurociência que isso faz com que os traumas sejam repassados, porque os traumas são passados até no DNA. Tem um estudo dos ratinhos até bastante interessante, se você conhece os jatinhos do... É um estudo da PUC aqui no Rio de Janeiro, né? Jatinhos do Rio de Janeiro, jatinhos suíços. E aí os jatinhos do Rio de Janeiro, eles são previamente traumatizados. E aí eles vão vendo quantas gerações eles têm alguns disparadores que eles fazem nas proles seguintes, e eles vão vendo quantas gerações se repetem o mecanismo de defesa daqueles ratinhos. Ou seja, a memória do trauma daquela geração que foi traumatizada, né, ela foi repassada para a sua prole. Isso tem a tese da Interessante. neurociência de que isso faz com que haja uma percepção maior do perigo e, consequentemente, uma possibilidade de fuga de situações de risco. Ou seja, teoricamente, né, como o nosso sistema ele visa sempre a sobrevivência, né, ele não tem uma teoria também da neurociência que diz que o sistema nervoso não está preocupado com a felicidade, ele está preocupado com a sobrevivência. Tem isso. Então, é o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma reativação dessa memória, entendeu? Que é exatamente para que evite, né? Isso são as teorias aí da neurociência, evite que se exponha a novos riscos, digamos assim. Então, os traumas são aprendizagens condicionadas pelo sistema nervoso
para evitar, né, digamos assim, que, por exemplo, que se exponha a novos riscos. Então, e isso é passado para a prole. Ou seja, até fobias, até situações, por exemplo, vamos pensar aqui na Segunda Guerra Mundial. Quantas gerações não ficaram traumatizadas com fome, com, né? Então a gente pega, por exemplo, a população, né, o judeu, né, esses que passaram pela situação lá de todo esse holocausto que aconteceu, né? Então, assim, o quanto que nós temos aí, né, de mapeamento de gerações traumatizadas mesmo, que vão aparecer sintomas diferentes, mas de algum nível de neurose, ou algumas até casos de psicose, com certeza. Então, vai depender de também como que cada sistema nervoso aí vai ter esse apelo de resiliência. Alguns, o mais interessante é isso, né? Alguns vão ser grandes psicólogos, né? Como nós tivemos grandes psicólogos que vieram, né, dos campos de concentração. Uhum. Então, assim, é uma coisa que por um lado, torna mais frágil, mas também torna mais sensível, né? Humaniza mais, né? Uhum. Então, o trauma traz isso também, traz uma geração, né? uma divisão, né? Eu acho que isso tem, obviamente, a ver com o DNA espiritual da pessoa, né? Aqueles que vão pegar aquela experiência e vão querer, através disso, aliviar os seus semelhantes para diminuir o impacto daquilo que viveu ou tentar, de alguma forma, curar as pessoas, e aquelas outras pessoas que vão acabar repetindo e tornando isso um modelo enfim, de proliferação traumática, digamos assim, né? Mas a gente vê que a humanidade ela tem isso, né? Essas duas assim, escalas, né? Que separam um trauma. Os eventos são os mesmos, mas a parte daquelas pessoas vão tirar um grande aprendizado para evoluírem, e a outra parte elas parecem piorar ainda mais as suas condições, né? Então depende... fica aí um ponto de interrogação que eu acho que isso já está dentro da nossa esfera de entendimento espiritual, né? Isso depende muito do estágio evolutivo, né? Daquele ser que está enfrentando aquela determinada situação. Se igual, a gente por exemplo, for pegar, né, Marcos, a vida de Chico Xavier, né? Uhum. Nossa Senhora! Chico Xavier foi muito traumatizado na infância, né? É verdade. Muito, muito, muito. E nós temos assim, agora recentemente, né, a pandemia que tem deixado muitos traumas, né? Muito. A pandemia tá trazendo sequelas seríssimas, inclusive nas crianças. A gente tem visto isso. Há um nível de desorganização em todos os aspectos, assim, de familiares, e as crianças realmente vieram muito piores pós-pandemia, né? A gente sabe que tem estudos, tem até congressos falando sobre isso, né? Sequelas de saúde mental da Covid, e também outras sequelas, né? De neurológicas, enfim. Então, está se discutindo aí ao longo do tempo quanto que isso ainda vai reverberar, né? Correto. Mas não tenha dúvida de que, para muitas pessoas, foi um momento de grande transição aí, de melhora, de introspecção, de se espiritualizar mais, de se conectar mais consigo mesmo. Também até de estreitar os laços familiares, né? Exatamente. Aí você vê bem, né? Teve aqueles que realmente romperam de vez e teve os que fortaleceram. É verdade. Mas você tem falado muito em mapeamento, né? Qual a importância desse mapeamento para os traumas mais impactantes? Existem, nós que trabalhamos com essa linha, né? Existe um estudo que é um estudo também bastante importante, né? Que nós aplicamos, inclusive, na clínica,
chamado estudo ACE, que é uma sigla que em inglês e traduzida seria Experiências Adversas de Infância. É um estudo, essas experiências adversas de infância, eles começaram através de... acho que foram 7 mil pessoas inicialmente. Foi um estudo muito abrangente, então é um estudo muito fidedigno, né? E eles perceberam um impacto muito grande na saúde, na parte psicossomática, na saúde física mesmo, com uma tendência muito maior de desenvolver problemas de, por exemplo, câncer, algumas sequelas mesmo de problemas endócrinos, né? Então, assim, eles perceberam também um altíssimo nível de transtornos alimentares e obesidade. E aí eles resolveram mapear para ver se essas pessoas que tinham essa dificuldade de sair desse quadro, como é que teriam sido na infância. E aí eles fizeram um questionário. Esse questionário é um questionário de 18 perguntas, né, que mapeia as principais experiências traumáticas que uma criança pode ser exposta. E aí tem, obviamente, uma escala, né? um ponto de corte lá no resultado, e a partir de um determinado número de respostas positivas, considera-se, então, que a pessoa ela já está dentro de um quadro bastante importante aí de traumas, né? Então, esse mapeamento é até aos 18 anos. Então, são todas as experiências adversas que podem acontecer até os 18 anos de idade. E aí, esse mapeamento, ele tem estudos, por exemplo, dentro de presídios, tá? Porque é absurdo o nível de ACE altíssimo nos presídios, entendeu? Então, você vê que são populações que vão desde a parte de desenvolver doenças físicas mesmo até problemas mesmo de comportamentais graves, né? Problemas enfim, já de um rompimento mesmo com as condições sociais, enfim, são as pessoas que já vão para uma outra linha, né? Pior até, né? Que já são assim de crime e tal. Então, assim, essa população de presídio também é mapeado, foi feito um mapeamento. Tem até alguns vídeos na internet de alguns médicos fazendo, eles fazem uma roda grande, vão falando assim, fazendo a pergunta número 1, quem foi exposto ao trauma, bababá, e a pessoa dá um passo para frente. Aí você vê aqueles dando um passo para frente. Uhum. Aí tem pessoas que dão 18 passos para frente. Aí você vê que, né, quanto mais chega as pessoas, mais passos à frente ela vai dando. A partir de não sei quantos passos, ela já está dentro daquele que seria o mais sequelado, né? Então, assim, é interessante esse estudo, muito interessante, porque faz um mapeamento bom. Tá. Nós temos um companheiro aqui, eu acho que ele entrou agora, o Glauton Pinheiro. Ele fez uma série de perguntas. Glauton, a maioria dessas perguntas que você fez, a Luciana já respondeu no início do programa. Depois você dá uma olhadinha lá, se retorna no início do programa, que vai estar te respondendo essas perguntas. Eu só queria trazer uma pergunta dele, Luciana, para você dar uma reforçada. Coloca para a gente, Cassiana, às 21h40, Glauton Pinheiro. Ele fala assim: existe uma teoria de que o trauma surge quando não conseguimos lutar nem fugir? Ah, sim, ele está falando, mas não necessariamente só quando... Porque existem 4 mecanismos do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, dentro de um estresse muito intenso, dentro de uma situação de risco, você tem luta, fuga, paralisia e colapso. Então, essas quatro formas de se defender são formas que cada contexto e cada, digamos assim, até mesmo espécie usa. Por exemplo, os répteis, eles usam muito colapso e paralisia. O que é o colapso? O coração para de funcionar. Tá? Por exemplo,
O colapso seria um quadro, por exemplo, onde a pessoa perde os sentidos e desmaia, e perde os sentidos mesmo. Tá? A paralisia é aquela pessoa que, diante de uma situação de risco, ela dá uma congelada, ela congela. O colapso, ela desmaia, né? Porque aí entra um mecanismo que é chamado intervenção de um nervo chamado nervo vago, que o nervo vago tem dois canais, tem um para dentro, que é o ventral, tem um para fora, que é o dorsal. Esse dorsal, quando entra, ele desliga e a pessoa cai dura, entendeu? Então, se a pessoa entra em colapso, né, ela não tem condições de se defender, né? Em congelamento também não. Então, isso que ele está falando são as respostas do sistema nervoso, né, diante de uma situação que pode ser potencialmente traumática, mas a pessoa pode ter uma situação dessa sem ser um trauma. Entendi. Entendeu? Ela pode interpretar uma situação. Nossa, eu lembro de uma situação assim, desagradável até, que meu irmão fazia quando era pequeno. A gente dava muito susto numa tia nossa que tinha medo de fantasma. E aí a gente fingia que era fantasma. E ela ficava completamente petrificada, entendeu? E aí, assim, talvez para ela tenha sido alguma coisa que ela tenha vivido traumática, e aquilo ali pode ter sido até... Mas a interpretação de uma situação de risco já pode levar a uma resposta dessas de enfrentamento do estresse, né? Quer dizer, isso são respostas de enfrentamento ao estresse, né? Uhum. Mas com certeza vai virar um trauma se ela lutar e ela, digamos assim, tiver êxito, tem grande chance de não ser um trauma. Depende do contexto. Se ela, de repente, lutar e aí, na luta, ela acaba vencendo um oponente, mas que esse oponente depois vai recair em culpa, então ela vai se traumatizar de qualquer maneira. Mas os dois mecanismos de congelamento e colapso, com certeza, são os mais prováveis de traumatizarem, tá? Porque o próprio congelamento, a gente já está falando de uma resposta muito aguda do sistema nervoso. Agora, lutar e fugir é mais fácil, até porque o movimento do corpo te ajuda a não traumatizar. Olha que interessante. Você, quando está movimentando o corpo, você consegue ter uma resolução melhor daquela situação, porque você descarrega os seus hormônios, então aquela liberação de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, aquela esparrela, digamos assim, de hormônios no pico altíssimo, você vai queimar. Então, você não vai ter uma absorção tão intensa daqueles hormônios ali que ficaram a ver navios, digamos assim. Entendi. Então, assim, essa situação, normalmente, de luta e fuga são mais favoráveis para não traumatizar. Mas podem também levar a um trauma, tá? Mas não necessariamente. Entendi. São respostas ao estresse. Né? Por exemplo, você pode ver um cachorro e aí ele está meio esquisito, aí você, né, lá longe, aquilo gerou um estresse, você vai correr. Se vê o livro do cachorro, que não necessariamente é um trauma, entendeu? Então, não, a resposta dele, a pergunta dele é boa para explicar o mecanismo fisiológico, mas não necessariamente vai virar um trauma. Uhum. Nós temos aqui um comentário da Patrícia Félix, às 21h46. Coloca para a gente, Cassiana. Esclarecendo muitas coisas que acontecem em minha vida e da minha família. Muito obrigado, Patrícia, pela participação. Luciana. A questão das crises e as suas oportunidades de trazer à tona o que precisa ser transformado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, né? Nós temos, na verdade, assim, momentos da vida, né, que a gente... É interessante essas questões, porque dizem que o ser humano só cresce diante desses grandes traumas. Eu estou dizendo como raça, né? Como raça, né?
existe essa tese, né, de que a gente, assim, se você parar para pensar, né, o grande trauma que o planeta teve, né, da era de dinossauros para o que a gente tem hoje, né, foi uma coisa muito traumática que viveu aquela espécie ali, né, foi extinta, né, então, assim, como que a gente vê, e aí vem até algumas elucidações aí do Livro dos Espíritos, principalmente do Evangelho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, como que muitas das vezes, né, a gente precisa desses processos de destruição para a reconstrução, né? E essa lei da destruição, ela sempre vai num contínuo para poder dar lugar à reconstrução. E aí, eu pego um pouco desse gancho para dizer que o trauma, às vezes, ele destrói, né, uma série de mecanismos até egóicos. Às vezes a gente tem situações onde a gente realmente tem que abrir mão de certos padrões, né, que não estão mais funcionais, eles não estão não estão sendo mais, digamos assim, numa linha evolutiva, não são mais úteis, né? Então, e aí eu penso o seguinte, esses grandes traumas, às vezes, são oportunidades, né, de realmente avaliar o que é importante, de realmente avaliar o que a gente pode levar, o que a gente deve levar, né? O primeiro grande trauma que um ser humano passa é o trauma do nascimento, né? Ele tá transformando uma vida de zona de conforto total, né? O primeiro grande trauma é o mais difícil, né? Ele tem que, né, ali ele estava dentro de um bercinho, recebendo tudo de mão beijada, e aí, de repente, né, vem ao mundo assim. Então, assim, primeiro grande trauma é o trauma de nascimento, né, onde existe realmente ali um processo de transformação, né? E se a gente for parar para pensar, né, assim, a gente vê que a evolução, ela passa mesmo, ela não é a nossa evolução, ela não é feita de maneira de tapinha nas costas e afago na cabeça. Então, a nossa evolução, ela é trancos e barrancos, ela é feita com uma perspectiva mais assim, da gente levar os trancos e ter que se reconstruir, precisar levantar e se reconstruir. Então, eu acho que a grande questão é procurar, né, tirar o melhor daquela experiência, né? E é claro que a psicoterapia, o trabalho espiritual, o trabalho de reconstrução interna desse self, isso tudo tem que ser feito. É por isso, conheça-se a ti mesmo, realmente, assim, veja o que você quer levar, veja o que você vai trazer dessa experiência como evolução para um outro estágio seu, né? Então, acho que é isso que a gente traz de positivo do trauma, e é claro que eu aqui, né, sou defensora dos tratamentos psicoterápicos também, que eu sou psicoterapeuta, e sou uma fascinada pelo tema, porque eu me gratifico muito de ser uma ferramenta e um instrumento de libertação, né, de como que a gente consegue. É como se a gente estivesse num centro espírita. Imagina aquele setor de desobsessão, que ficam lá os médios lá fazendo a doutrinação, né? E aí, quando vai, se liberta, e aquela pessoa fica livre. É mais ou menos como eu me sinto quando eu consigo tirar os traumas de uma pessoa, porque é como se ele tivesse obsessores mesmo dessa galera interna que fica ali. Esses estados de ego são tão perturbadores que são auto-obsessivos, né? E aí a gente consegue botar todo mundo para conversar e todo mundo ficar bem e assim, dar uma gratificação muito grande. Às vezes a gente tem que botar o Luiz para dormir, ela não vai descansar, que melhor você não aparecer. Vai se acalmar mais um pouquinho, né? Melhor se por hora você ficar dormindo, né? Para não dar uma descansada, né? Mas
é um trabalho bem gratificante, assim, porque a gente sabe que num contexto onde a pessoa está muito desorganizada, né, ela pode, enfim, ter consequências mais traumáticas ainda, né? Uhum. Luciana, nós estamos chegando ao finalzinho. Como eu falei que passa Uhum. muito rápido, a gente nem percebe, né? Mas eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a abordagem EMDR no tratamento dos traumas. Então, o MDR, como eu falei, né, ele é uma abordagem que utiliza um mapeamento dos principais traumas, né, da pessoa, e aí a gente vai usando protocolos, né, que a gente utiliza. É um protocolo onde a gente vê toda a parte emocional, o nível de crenças que a pessoa acaba constituindo uma série de crenças negativas a respeito dela mesma. A gente vai mapeando também como que a pessoa, as sensações corporais que a pessoa acaba ativando, porque toda a emoção está diretamente ligada às sensações corporais. Então, a gente mapeia tudo isso, a gente levanta essas condições todas para promover o reprocessamento, que a sigla MDR, traduzida, quer dizer reprocessamento, dessensibilização e reprocessamento pelo movimento dos olhos. Então, o que é a abordagem MDR? O movimento dos olhos, ele traz uma reativação das memórias. Então, o movimento dos olhos, não só o movimento dos olhos, como os estímulos táteis, tudo que faz os dois hemisférios terem uma conexão, quando a gente estimula de forma alternada e sincronizada, no caso dos olhos, ou os movimentos táteis que a gente usa também, a gente está estimulando de forma alternada e sincronizada os dois hemisférios. Tá? Então, quando eu olho para cá, eu estou trabalhando no hemisfério sempre oposto, né? A gente trabalha os hemisférios assim, né? Cruzados. Então, esse modelo de reprocessamento é uma ativação dessas memórias, a gente vai lá identificar a memória, a gente reativa essa memória e a gente propõe, e a proposta é trazer a possibilidade dessa memória ser novamente processada. Então, o que a gente consegue, e realmente é muito efetivo, é que a gente não deixe mais que essa memória fique lá fixada, fique lá reverberando para a parte emocional, enfim. A gente vai dissolvendo esse conteúdo e aí a pessoa realmente se liberta, né, daquelas sensações, daquelas emoções. Então, não é como se fosse um apagamento da memória. A gente não apaga a memória, mas a gente dessensibiliza, ou seja, a gente cria uma possibilidade dessa memória perder a função emocional que ela tem. Então, a função emocional, que é sempre muito ativada, ela vai ficar desativada. Porque, mais uma vez, o nosso cérebro, ele tende, nosso sistema nervoso, a criar mecanismos adaptativos, ou seja, evolutivamente é importante você ter a ativação emocional para evitar ou prevenir ou até trazer uma possibilidade de sobrevivência, mas, por outro lado, tem um custo, né? O custo é alto. Então, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas vivam plenamente e não fiquem atreladas aos seus traumas e sofrendo com aquilo. Então, quando a gente consegue realmente por neuroimagem, a gente já provou que o MDR é eficaz porque esses nódulos no sistema nervoso eles se dissolvem, né? Até por neuroimagem isso já foi provado. Então a gente tem realmente uma condição de assimilar esse conteúdo, processar novamente e isso vai ter, obviamente, um fluxo porque o processamento da informação, né, que a gente, quando estuda a parte neuro, a gente sabe que tudo que vem de estímulo passa por um processamento, quando a gente dorme, é que esse processamento acontece, mas ele, digamos, de uma maneira natural, uma maneira fluida, funcional, ele vai arquivar lá nos seus bancos de dados, lá, aquelas memórias, é importante, deixa ali mais próximo do lugar tal, se precisar. Então, se precisar voltar nela, a gente tem ela ali, mas não é importante, a gente vai para
vai para o lixão, entendeu? Então, assim, o cérebro faz isso à noite, e aí o próprio movimento dos olhos, ele mimetiza o movimento rápido dos olhos, que é quando a gente está fazendo durante o sono, esse mecanismo naturalmente de processamento de tudo que aconteceu durante o dia, você vai processar quando dormir. E processa durante o movimento rápido dos olhos, né? Quando o olho começa a mexer. Né? Então, esse estudo ele realmente facilita, né, esse movimento dos olhos sincronizados dentro desse protocolo todo mapeado, ele facilita que essa memória volte de uma maneira funcional e ela passe por um novo processamento de uma forma mais, assim, como a pessoa está no lugar seguro, não está em nenhuma condição de estresse, ela é toda preparada para fazer esse trabalho, então aquilo vai ser diluído, digamos. E aí é menos, como eu digo, é uma faxina, é menos um saco de pedra que você vai carregar no teu sistema nervoso, entendeu? Mas é muito bacana, é um trabalho muito, muito lindo. Muito bom, Luciana. Que pena que o nosso tempo acabou. Agradeço a você pelo carinho e disponibilidade, por todas Imagina. essas orientações, esses esclarecimentos. Os nossos amigos aqui do chat também adoraram, né? Eles estão colocando aqui os comentários. E eu peço a Jesus que te envolva, te proteja, para que você continue nessa tarefa junto às crianças, curando os traumas na infância, porque fica mais fácil, né? Para que nós tenhamos adultos mais maduros, equilibrados, né, e harmonizados. E gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Eu acho que o legado que a gente pode carregar na vida, né, é o legado de como que a gente passa e supera os nossos traumas, né? Cada um de nós, porque o momento do trauma é um momento muito, muito, digamos assim, desestruturante, né? Muito, muito desorganizado, né? Mas como que você depois vai assentar e vai conduzir e deixar a poeira baixar e se organizar? E o que você vai fazer disso, né? Então, assim, o que você vai fazer disso vai virar o seu legado, a sua bandeira. Então, a minha convocação é para que todos possam resolver os seus traumas e criarem bandeiras de cura para o mundo, né? Eu acho que é isso que nós estamos precisando. Tá bom, Luciana, muito obrigado mais uma vez. Graças a Deus, eu que agradeço. Eu tenho sempre uma grande honra e um carinho muito especial por estar com vocês aí. Que bom. Né? E que Jesus abençoe bastante o trabalho de vocês, o nosso trabalho na casa, e, enfim, que a gente possa sempre levar uma mensagem positiva e agregar algo de bom aí no coração de tantas pessoas, né? Que assim seja. Agradeço aqui os nossos amigos do chat também que estiveram conosco. E lembrando que amanhã nós temos um encontro às 10 horas da manhã no programa Jesus Cuidando de Você e domingo às 21 horas no Evangelho no Lar. Muito obrigado, tenha uma excelente noite de sono e uma semana repleta de boas realizações. Um grande beijo para todos. Um abraço, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.